A paz do Senhor, que Deus possa nos abençoar nesta manhã de escola bíblica dominical. Hoje nós vamos fazer uma escola dominical diferente, né? Nós vamos interagir, eu e o pastor Edivaldo. Gostaríamos que já tivesse aí você com a sua Bíblia aberta no livro de Efésios, porque é o que nós estamos estudando, né? É o tema central. Mas antes nós vamos fazer uma oração e eu vou pedir o pastor para orar. E depois você pega a sua harpa, nós vamos cantar o 4-3-2, tá bom? Pai querido, nesse momento, Senhor, oportuno, onde nós estamos, Senhor Deus, concentrados no trono da graça do Senhor. Aleluia, Jesus. Sabemos que o Senhor está com seus ouvidos atentos às nossas orações, nossos clamores, Senhor. É verdade. Estamos dando início, Senhor Deus, à escola bíblica dominical, aleluia, mais um Jesus. ensino da Na tua tua poderosa presença, palavra. Que os nossos irmãos possam abrir os vossos corações para aprender Aleluia. mais um pouquinho Sim, da tua palavra nesta manhã. Ó Deus. Nesse momento, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, pela tua presença Ó conosco, Espírito Santo. pelos livramentos, Senhor Deus, que o Senhor tem nos dado, a mim e o povo, Senhor, da igreja congregacional, nossas famílias, Senhor, Amém. porque o Senhor é bom, tu és perfeito, tu és Sim. agradável, Senhor, tu és Glória a excelente, ó Deus. Pai. E nesta manhã nós pedimos a tua presença, Senhor, em cada lar, Senhor, Sim, Jesus, que está visita os teus conectado filhos, conosco, Senhor Hoje é Deus. dia de Santa Pai, Ceia, em Senhor. nome de Prepara Jesus, os que a tua corações, presença, Pai. que teu Espírito Eita, possa, Senhor Deus, nos glória a visitar, Deus. Senhor Deus, nesse momento, Pai. Em nome Muito de obrigado Jesus, por tudo, Pai. pelo teu amor, pela tua graça, pela tua misericórdia, Em nome de Jesus. Amém. Amém. 432, vamos louvar ao Senhor. Minha vida seja assim, Aleluia. consagrada a ti, Senhor. Possa sempre tu por mim operar o teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Glórias ao teu nome. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna canção. Minha voz se faça ouvir, a minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Seja o meu tempo já consagrado em teu labor, que meus lábios, Jeová, falem só do teu amor. A minha alma lava, Salvador, no teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre, sim. Aleluia. Toma, ó Deus, o meu querer, faze o teu, ó Salvador,
vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Oh, recebe-me, Senhor, quando venho me prostrar aos teus pés, ó Salvador. Hoje vem me consagrar, a minha alma lava, Salvador, Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor, tua para sempre sim. Aleluia, glória a Deus. Ao final, quando terminar a parte do estudo, nós vamos cantar outro louvor, né? O 339 da nossa harpa. Agora nós vamos pegar aí a nossa Bíblia, amém? E vamos estudar juntos a escola dominical. No livro de Efésios, no capítulo 2, e o versículo 14, aí está, né, o nosso texto áureo. O tema da nossa lição, lição de número 7, diz assim: Cristo é nossa reconciliação com Deus. Hoje nós vamos aprender sobre a inimizade que existiu entre Deus e os homens, explicar que pela paz Cristo fez um novo homem e evidenciar que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus. Na aula de domingo passado nós estudamos acerca dos gentios, né? De como foi possível que eles também pudessem, através do arrependimento e da fé, receber a Cristo e fazer parte também das riquezas da glória, né? Tudo isso nós estudamos na lição semana passada. A nossa verdade prática está dito desta forma: ao morrer na cruz do Calvário, Cristo reconciliou os eleitos, desfazendo a inimizade entre Deus e os homens. Amém. Ou seja, havia uma inimizade, né? Por causa do pecado que separou o homem do seu Criador, mas em Cristo nós fomos reconciliados. Agora, sua Bíblia aberta ainda em Efésios 2, né? Eu e o pastor Edivaldo vamos fazer a leitura responsiva. Eu vou ler os pares e ele vai ler os ímpares, né? Efésios 2, de 14 a 19, tá bom? Vou esperar um pouquinho para você abrir, eu acredito que você esteja aí abrindo a sua Bíblia. Efésios 2, de 14 a 19, amém? Pois bem, o verso 14 diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Verso 15. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Verso 16. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. Verso 17. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáis longe e aos que estavam perto. Verso 18. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Verso 19. Assim que haja não só estrangeiro nem forasteiro, mas cidadãos dos santos e da família de Deus. Amém.
Então, assim, na aula de hoje, nós vamos nos conscientizar, amados, que por meio do sacrifício vicário de Cristo, ele desfez a inimizade entre dois povos e criou apenas um, que é a igreja, né? Louvado seja o nome do nosso Deus. E eu começo falando sobre o que é reconciliação. A palavra reconciliação vem do grego dizendo katalazo, que significa mudar de inimizade para amizade. A palavra reconciliação provém do verbo grego katalazo, que significa mudar de inimizade para amizade. A reconciliação é uma obra da graça de Deus, somente como consequência da obra de Cristo. Aleluia. Nesta manhã, nós estamos falando sobre a reconciliação. E eu anotei aqui que a reconciliação é o fim da separação entre Deus e a humanidade causada pelo pecado. E eu queria convidar os irmãos nesse momento em abrir a sua Bíblia em Isaías 59, de 1 a 2. Isaías 59, de 1 a 2. Isaías 59, de 1 a 2 diz assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para não puder ouvir. Mas a vossa iniquidade faz separação entre vós e o vosso Deus, e o vosso pecado encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça, né? O homem e Deus estava separado. A Bíblia também diz que Jesus, ele é o mediador entre Deus e o homem. Jesus foi aquele que fez a ponte com o homem a Deus. Por isso a Bíblia vos chama que Jesus Cristo, ele é o caminho, né? O caminho que conduz a Deus. E nesse momento, nós vamos fazer a nossa introdução, né? Dizendo assim: se a lição anterior analisamos o antigo quadro desolador acerca dos gentios, em que o apóstolo Paulo descreveu em Efésios 2:11, de 2:11 a 12, nesta veremos que houve uma significativa mudança na sequência do capítulo 2, do versículo 13. E eu quero ler também o versículo de Efésios, que eu achei interessante, importante nós lermos, o versículo 12 de Efésios 2:12. Que diz assim, Efésios 13. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo chegaste perto. Eu e você, nós, estávamos distante de Deus, mas através do precioso sangue de Cristo, Amém. Através da reconciliação que houve, nós nos aproximamos de Deus. Amém por isso. Amém. E aqui fala assim, explica que essa mudança repousa na obra de Cristo. Realizou, vós que antes estavas longe, pelo sangue de Cristo, chegaste perto. Efésios 2:13 que nós lemos.
Na presente lição, estudaremos aos desdobramento dessa mudança. Eu estava conversando aqui com a missionária sobre um fato que o pastor Gilmar Santos, em suas mensagens, ele disse que havia um casal que estava se separando. Esse casal tinha uma filha. Esse casal se separou, a filha ficou com a mãe e o pai saiu de casa. E houve uma mudança no comportamento dessa filha. A filha não quis mais dormir direito, a filha não comia direito. Havia um comportamento muito estranho na vida da filha. E um certo dia, o pai foi visitar a filha aonde ela morava junto com a mãe. E ao chegar em casa, o pai olhou para a filha e viu que a filha estava mais magra, a filha estava com um comportamento não comum. E ele perguntou: por que você está assim? Por que você está mais magra? E ela estava sentada na poltrona e falou: pai, se aproxima de mim. Ele foi, se aproximou e falou assim: mãe, se aproxima de mim. E um sentou ao lado direito e o outro ao lado esquerdo. E ela falou assim: pai, bota sua mão no meu peito. Ele colocou. E imediatamente ela foi e pegou a mão da mãe e colocou em cima do peito dela, em cima da mão do pai. Nesse ato aqui, houve o que? Uma reconciliação. Depois desse ato que essa filha, que essa menina fez com o pai e com a mãe, os dois se reconciliaram. Foi assim que Deus fez na cruz do Calvário. Aleluia. Nós estávamos distantes e Cristo fez com que o homem e Deus viesse se reconciliar. Glória Amém, irmãos? Glória a Deus. Aleluia. E por conta, né, dessa reconciliação, no capítulo 1 da nossa lição, a gente vai estudar que Cristo desfez a inimizade entre os homens, tá? No capítulo 2, nós vamos estudar que pela paz Cristo fez um novo homem. E no capítulo 3, né, nós vamos estudar que pela cruz nós fomos reconciliados com Deus em um corpo, tá? Nesse primeiro capítulo, a gente tem 3 tópicos interessantes. Primeiro, a parede de separação entre os homens. Segundo, a derrubada dessa parede de separação. E no terceiro, o conceito da lei dos mandamentos. Para nós iniciarmos e a gente poder entender por que havia essa inimizade, né? E o autor ele traz um tema interessante chamado exclusivismo religioso. Pesquisando sobre isso, né? A gente vê que exclusivismo quer dizer confissão da própria fé ou afirmação da posição religiosa pessoal. Ou seja, eu tenho a minha maneira de pensar, de ser, de servir, de ser religioso e não abro mão. É só a minha que importa, é só a minha que serve. É por isso que hoje nós temos muitas seitas, muitas religiões, porque os fundadores das seitas e das religiões criaram suas próprias doutrinas e as defendem de forma que consideram que só eles é que estão certos, só eles é que irão, né, para o céu. Então a gente chama isso de exclusivismo religioso, que era o que separava os gentios dos judeus, tá, gente? Esse exclusivismo religioso criou a inimizade entre judeus e gentios. Nesse ponto, veremos o que Cristo fez para dar fim a esse litígio. É o que está escrito na nossa leitura bíblica diária, que a gente acabou de ler lá, né, nos versos 14 e 15 de Efésios 2. Primeiro, essa parede de separação entre os homens, a gente vai fazer aqui, para que vocês possam entender, uma analogia, né, com a questão do Templo de Jerusalém. A estrutura da construção revela esse exclusivismo religioso. Mas como assim, Denise?
os templos judeus, né? Entre o santuário e o átrio dos homens havia um muro de pedra que fazia a proibição de acesso a esses estrangeiros. Aqui só entra judeu, gentio só pode chegar até aqui. Esse extremismo judaico levou Paulo à prisão, quando ele foi acusado de permitir um grego ultrapassar essa barreira. Você vai confirmar isto se você ler lá em Atos 21. Vou pedir que você abra a sua Bíblia, né? Atos 21. Está lá escrito exatamente essa situação onde Paulo sofreu esse constrangimento, porque Paulo ele não fez essa acepção, né? Ele permitiu a entrada desse homem. Atos 21, 28, 29 e 30 diz assim: clamando, varões israelitas, acudi. Este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei. Eles estão falando de Paulo, né? E contra este lugar. E demais disto, introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. Porque Paulo abriu os precedentes para que gregos pudessem fazer essa passagem, né? E o 29 diz assim: porque tinham visto com ele na cidade a Trófimo de Éfeso, o qual pensavam que Paulo introduzira no templo. E alvoroçou-se toda a cidade e houve grande concurso do povo. E pegando de Paulo e o arrastaram para fora do templo e logo as portas se fecharam. Tadinho de Paulo, né? A visão de Paulo era para que não houvesse acepção. Todos tinham direito a fazer parte, mas os judeus fizeram essa proibição. Essa derrubada dessa parede, como se deu? O apóstolo, ele declara aí em Efésios, né, que Cristo foi quem derrubou essa parede de separação que estava no meio. Essa barreira era tão literal quanto espiritual, mas por mérito de quê? Da cruz de Cristo, do sacrifício de Cristo, a divisória foi rompida, assim não somos mais forasteiros. Somos da família de Deus, temos acesso à presença do Pai. E isso você vai ver lá no verso 18, que diz assim: porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Louvado seja Deus. E pelo sangue de Cristo temos livre entrada no santuário de Deus. Se você pegar lá Hebreus 10, 19, diz assim: tendo, pois, ousadia para entrar no Santíssimo pelo sangue de Cristo. O sangue de Jesus Cristo permitiu, foi esse passaporte de entrada, né? Para que não houvesse mais separação entre judeus e gentios. E por fim, o conceito da lei dos mandamentos. A compreensão desse conceito repousa na visão tripartida. 3 da lei mosaica. Quais são? É a lei civil, lei moral e lei cerimonial. A lei civil diz respeito ao cidadão, enquanto morada, né? Como ele trabalha, como ele vive, quais são seus hábitos. A lei moral permanece em vigor como padrão de conduta, mas não como meio de salvação. E a lei cerimonial é citada como sendo a circuncisão, sacrifício, comida, bebida, dias de festa, lua nova e sábados. Esses ritos identificavam a posição do judeu diante de Deus e demonstrava a hostilidade deles para com os gentios, porque através desses ritos eles se diferenciavam, né? E lá em Colossenses 2, 11 e 16 diz assim: no qual também estáis circuncidados com a circuncisão não feita por mão, no despojo do corpo dos pecados na carne, mas pela circuncisão de Cristo. Ou seja, chega de circuncisão no sentido literal. A circuncisão que vale agora, né, é o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Por fim, a gente vai entender a revogação da lei nos mandamentos. A eliminação das barreiras que dividiam judeus e gentios se deu pela revogação da lei nos mandamentos. Essa revelação não contradiz o que Jesus disse: olha, eu não vim para revogar
Eu vim para cumprir a lei. E se você ler Mateus 5,17, tá lá, dizendo o seguinte: ao contrário dos outros sumos sacerdotes, ele não tem necessidade de oferecer sacrifício dia após dia do primeiro, por seus próprios pecados, depois pelos pecados do povo, porque ele fez isso de uma vez, quando a si mesmo se ofereceu. Então ele cumpriu a lei, porque ele foi o próprio sacrifício de Jesus Cristo, não é verdade? Visto que ao entregar seu corpo para ser crucificado, ele cumpriu a lei, oferecendo-se como sacrifício em favor de ambos. Louvado seja Deus. Desse modo, a revogação aqui aludida é a lei da cerimônia, que resultava na separação entre judeus e gentios. Perdão que esse versículo que eu acabei de ler não é Mateus 5,17, é Hebreus 7,27. Perdão, irmãos. E o ato de Cristo oferecido a Deus em cheiro suave aboliu a necessidade dessas ordenanças ritualísticas e assim a inimizade foi desfeita. Então, olha só, chega de ritual, chega de sacrifício, porque agora nós todos temos acesso a Deus, tanto judeus quanto gentios, né? Então, assim, a obra expiatória da cruz de Cristo retirou a barreira que existia entre os povos e aboliu as ordenanças que eram agentes da inimizade entre judeus e gentios, conforme o testemunho que o pastor acabou de falar, né? A reconciliação, né? Vamos dar as nossas mãos e não existe mais inimizade entre nós, porque o sacrifício que foi feito na cruz, ele foi tanto para judeus quanto para gentios. A reconciliação, ela é necessária a todos nós. E nós vamos ler Romanos 3, 23. Romanos 3, 23. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Versículo bem conhecido, né? Se não houvesse essa reconciliação, eu e você, a Igreja de Cristo, não iria ter acesso a Deus. Foi através da reconciliação, foi através da morte vicária de Cristo na cruz do Calvário, aonde Jesus ele uniu o homem a Deus. Por isso que a Bíblia fala que em Hebreus fala que nós temos agora acesso, abriu o véu do templo, ele se rasgou de alto a baixo. E nós temos acesso a Deus. Por isso que nós somos filhos de Deus através da morte de Cristo Jesus. Amém. E hoje nós não somos mais escravos, nós somos servos de Deus, nós somos filhos de Deus, nós somos herdeiros do céu. Amém, irmãos? Glória a Deus. Pela paz, Cristo fez um novo homem. Pela paz, Cristo fez um novo homem. A partir da expiação na cruz, a paz foi proclamada e ambos os povos judeus e gentios. Cristo fez uma nova humanidade. Aleluia. Glória a Deus. Em Efésios, um só povo, né? Um só povo. Efésios 14 diz assim, que nós acabamos de ler, diz assim: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio. 15 diz assim: e na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Hoje nós falamos assim, nós temos paz. Por que nós expressamos com tanta facilidade, com toda certeza que nós temos a paz? Porque
sem Cristo, sem a morte de Cristo, nós não teríamos paz. Temos paz porque o Espírito Santo de Deus habita dentro de nós, habita em nós, está em nós. Glória a Deus. E a Bíblia fala que nós não andamos por vista, nós andamos pela fé. Nós somos conduzidos pelo Espírito. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O conceito bíblico de paz, de forma geral, a paz é a descrição das boas relações, Atos 24, 2 a 3, do fim de um conflito, Lucas 14, 32, do estado de tranquilidade e de uma qualidade espiritual. Em Gálatas 5, 22 diz assim, Gálatas 5, 22 diz assim, vamos ler. É o fruto do Espírito. É o fruto do Espírito. Gálatas 5, 22. Diz assim, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Amém? A paz é um fruto do Espírito. A paz é um fruto. Se você, às vezes, mas eu sou um cristão, eu sou membro de uma igreja há muito tempo, mas se você não tem paz, você não está produzindo o fruto do Espírito. É a mesma coisa nesse momento que nós estamos vivendo. Essa epidemia, muitos noticiários, muitas informações. E se nós não estivermos produzindo esse fruto do Espírito, que é a paz, nós não vamos dormir direito, nós vamos ficar com problemas de saúde, entendeu? Tem muitas pessoas entrando na depressão, na ansiedade. Tenha paz com Deus, irmãos. Tenha paz com Deus, irmãos. Jesus é a nossa paz. Amém. Aleluia. Na passagem a preço, o apóstolo ressalta a paz conferida por meio de Cristo. Sua morte na cruz desfez a nossa inimizade com Deus e com os homens, tornando possível a reconciliação entre ambos, promovendo assim a paz. Colossenses 1:20, eu posso ler aqui? 1:20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo, tendo as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Aleluia. No 2 diz assim, Cristo é o motivo da nossa paz. Se não fosse Cristo. Amém. Sem Cristo, o povo não tem motivo de paz. Nós estamos firmados na promessa de Deus, nós estamos firmados na palavra do Senhor, que Ele é a nossa paz. Paulo declara que Cristo é a nossa paz. Aleluia. Versículo 14 diz assim, porque Ele é a nossa paz. Essa expressão aponta para uma conotação mais profunda, pois Cristo não é apenas o autor da paz, mas literalmente a nossa paz. Isso implica o conceito de comunhão espiritual, ou seja, Cristo habita em nós, sendo Ele mesmo a nossa paz. João 14, 23, vamos ler. Podemos ler? Pode. Diz assim, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará minha palavra e meu Pai o amará. E viveremos para ele e faremos nele morada. Quem me não ama, não guarda as minhas palavras? Ora, a palavra que ouvistes não é minha, mas do Pai que me enviou. Tenho-vos dito isto estando convosco. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, não se atemorize. Tem até um louvor, né?
Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como Essa o mundo a dar. é a palavra de Jesus para Glória nós. a Deus. Ele disse assim, deixo-vos a paz. E por que nesse momento nós não podemos ficar preocupados com o que vai acontecer amanhã? Deixe que a paz de Cristo, que a paz de Deus, que o Espírito Santo de Deus que transmite a paz, esteja conosco, esteja com você. Amém, queridos? Glória a Deus. Desse modo, essa paz repousa na igreja. Aleluia! Graças a Deus. Esta paz repousa na sua casa. Nesta manhã eu profetizo que esta paz repousa sobre a tua casa. Glória a Deus. Que esta paz se repousa sobre a sua vida. Oh, aleluia. Não se atemorize, não se espante, Graças a Deus. não chore, porque Deus limpará dos vossos olhos todas as vossas lágrimas. Amém? Amém. E vai colocar no seu coração paz. Glória a Deus. Amém. 3. A nova humanidade formada pela paz. Cristo uniu os povos que outrora se hostilizavam para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Isso em Efésios 2,15, né? Que diz, a sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenança para criar em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Amém? Essa unidade não foi o resultado de algum acordo firmado entre os homens. Ela foi realizada em si mesmo. Ou seja, o único modo possível era em Cristo, por meio de Cristo. A partir desse ato surge uma nova humanidade, a igreja. A igreja, ela foi criada, ela foi inaugurada a partir da morte de Cristo. Amém. Verdade. A partir da morte de Cristo, a igreja surgiu. Éramos povos, agora nós somos igreja. Nós éramos um corpo, membros, todos esfacelados, espalhados. Agora esse membro se uniu. Esse membro se uniu através de quê? Da reconciliação que nós fizemos na cruz do Calvário. Glória a Deus. Calvário não é a marca de dor, sofrimento. Calvário é o lugar de vitória. É o lugar onde nós nos encontramos com Deus. Aleluia. Graças a cruz, ela é um elemento de vitória quando ela está vazia, porque Cristo ressuscitou, aleluia. Graças a Deus. Cristo não está mais na cruz, ele ressuscitou. Aleluia. Por isso que ele trouxe reconciliação. E hoje eu sou igreja. Hoje você é igreja. Amém. Através dessa reconciliação que ele fez entre você e Deus. Oh, aleluia. Porque o pecado, ele separou. O pecado, ele era um muro que separava o homem de Deus. Agora Cristo rompeu. Aleluia. Graças a Deus. Onde não há circuncisão e nem incircuncisão. Colossenses 3:11. Pode ler? Pode. Onde não há grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre. Cristo é tudo em todos. Cristo é tudo em todos. Não tem mais distinção, não tem mais separação. Por isso que todos nós que cremos, que aceitamos e acreditamos que Cristo é o nosso caminho, Cristo é o nosso Senhor, todos têm acesso a Deus. Todos
tem acesso a Deus. Por isso, como eu falei antes, no início, que Cristo, ele é o mediador entre Deus e o homem. Amém. Não existe ninguém que pode te levar a Deus se não for Jesus Cristo. Glória a Deus, é verdade. Né? Nós não estamos falando mal dos nossos irmãos católicos, né? Eles falam sobre a nossa irmã, querida irmã Maria, mas Maria não tem esse poder de reconciliar, de levar o homem a Deus. Cristo é que tem esse poder, porque ele é o caminho, ele é a ponte que leva o homem a Deus. Glória a Deus. Foi Cristo quem criou esse novo povo, fazendo a paz. Nele, as desigualdades foram eliminadas, as exceções de pessoas desfeitas, aleluia. Etnias e classes sociais desapareceram. Cristo me vê, Cristo te vê, sem exceção. Amém? É o que diz Romanos 2,11, né? Diz, porque para Deus não há acepção de pessoas. E Gálatas 3,28 que diz, nisto não há judeu, nem grego, não há servo, nem livre, não há macho, nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Então, queridos, chegamos ao 3º capítulo, né? Que diz assim, pela cruz, reconciliados com Deus num corpo. O ministério da reconciliação desfez essa inimizade entre o homem e Deus, bem como entre os homens. Essas dádivas foram possíveis através da cruz de Cristo. Sem a cruz de Cristo não tem evangelho, não tem reconciliação. Cristo se fez maldição por nós. Ser condenado à morte de cruz era um sinal de quê? De maldição e de profunda humilhação. Basta ler Hebreus 12:2. Diz assim, olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Porque através da morte de cruz, ele carregou sobre os seus ombros toda a maldição, todo o pecado que era, que era nosso, ele levou sobre os ombros dele. O réu era açoitado com um chicote de vários tiras de couro, acompanhada de chumbo ou osso nas pontas. E aí, se você ler Marcos 15, diz assim, então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, açoitando Jesus, o entregou para que fosse crucificado. Ou seja, a humanidade escolheu um outro pecador que era realmente maldito, porque tinha feito muita coisa errada, e escolheram Jesus para ser crucificado. E Jesus estava ali totalmente inocente, mas ele carregava sobre os seus ombros os nossos pecados, ou seja, ele se fez maldito em nosso lugar, né? Em seguida, era obrigado a carregar publicamente a sua cruz até o local da execução. João 19:7, né? Eu vou pedir o pastor para que leia. Ele foi exposto, né? Ele ficou exposto ali, andando por todas aquelas ruas, carregando aquela cruz, né? Sendo maldito por nós. João 19:7. Responderam-lhe os judeus, nós temos uma lei, e segundo nossa lei, deve morrer, porque se fez filho de Deus. Pois é. Porque por essas razões a cruz era escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios 1:23. Apesar disso, Cristo suportou a afronta, levou a nossa culpa, entregou seu corpo para a crucificação e se fez maldição em nosso lugar. Ele concordou com esse plano, né, de descer, de deixar a sua glória, de vir e habitar entre nós e carregar sobre si mesmo toda a maldição que era nossa, né, que era nossa. E com esse sacrifício ele rasgou a cédula que era contra nós, ele rasgou o véu do templo, acabou com toda a separação. Agora todos vocês podem ser salvos, aleluia, reconciliados então pela cruz de Cristo. Foi o sacrifício vicário de Cristo na cruz e sua consequente vitória sobre a morte que possibilitaram a nossa reconciliação com Deus e com os homens. Nessa perspectiva que Cristo é a nossa paz, que pela sua carne um novo homem foi criado fazendo a paz, e que também evangelizou a paz a vós, proclamando ao mundo as boas novas da cruz.
A mensagem da cruz apregoa a paz entre Deus e os homens e o ministério da reconciliação, que é o fundamento, né, dessa aula de hoje. A reconciliação. Por fim, reconciliados em uma cruz, na cruz, em um corpo. O apóstolo Paulo reforça que o propósito de Cristo foi de reconciliar judeus e gentios com Deus em um corpo só. A ênfase aqui recai sobre a inimizade existente na vertical, isto é, entre os homens e Deus, né? No versículo 14 da nossa lição, lá de Efésios, se você tiver como lá abrir, diz lá, novamente vamos ler, que é o nosso textuário, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. O destaque era a inimizade horizontal, quer dizer, entre judeus e gentios. Então a reconciliação de Cristo, por meio da cruz, promoveu esta paz entre os homens e entre os homens e Deus. De forma que a reconciliação deve ser duplamente compreendida. As duas inimizades foram desfeitas. Quando Cristo levou nossos pecados no madeiro, a ira de Deus, que por causa dos pecados estava sobre nós, foi cravada na cruz. Assim a reconciliação foi concretizada pela cruz, gerando um novo povo num único corpo, o que a gente chama de família de Deus, a Igreja de Cristo. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Então, chegamos à nossa conclusão, ao final da nossa lição, cuja a base, o tema principal, né, é a reconciliação. Amém. A conclusão diz assim: em obediência ao plano divino, Cristo cumpriu as demandas da lei da cruz. A cruz não era para Cristo. A cruz era minha, era tua. E ele fez sacrifício em nosso lugar. Mas sabe por que ele se fez sacrifício em nosso lugar? Porque ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele era o único que podia morrer pela humanidade. Porque ele era sem mancha, sem mácula, sem pecado, sem nada, defeito, né? Sem defeito. Era assim que o cordeiro, na lei de Moisés, podia ser sacrificado. Sem mancha, sem ruga, macho. E Cristo fez sacrifício por nós. E por isso nós temos acesso a Deus. Cristo cumpriu as demandas da lei na cruz. Em seu sacrifício derrubou as barreiras e aboliu as ordenanças cerimoniais que serviam de divisão. Por meio da paz conquistada no madeiro, desfez a inimizade e criou uma nova humanidade e reconciliou com Deus. A partir dela, conformou um novo povo, a igreja, o corpo de Cristo. Aleluia! Como eu disse antes, se nós somos a igreja, foi porque Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Somos igreja. E a Bíblia diz que nós somos igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Amém, queridos? Que essa lição de hoje sirva de relevo espiritual para a sua vida e que você venha se reconciliar com Deus. Não deixe que o pecado, não deixe que a frieza espiritual venha te afastar de Deus. Não deixe que os problemas da vida, o caos, a epidemia, tira o foco de Cristo. Que nesta manhã você venha ter uma reconciliação, que você venha ter novo contato, que você venha ter nova experiência com Deus. Porque só assim você chegará aos céus. Que Deus abençoe e nós estaremos louvando ao Senhor com mais um louvor. 339 da nossa harpa. Amém?
só pra te viver. Meu Senhor, tu és meu guia. Dai-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, meu Deus, tu me deste a salvação. Cante conosco, irmão, bem forte. Pra fazer tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Quero, ó Deus, agradecer-te o teu grande e imenso amor, porque já me concedeste o real consolador pra fazer tua vontade. Quero ter-te mais poder. Dai-me a tua santidade. Quero só pra te viver. Amém. Eu queria pegar essa oportunidade e dar um feliz aniversário para o Adeildo, que fez mais uma primavera ontem. Que Deus abençoe a sua vida, Adeildo, a sua família, Aleluia. todos os irmãos, nosso conjunto. Estou com saudade de todos. Em breve, em nome de Jesus, estaremos juntos. Glória a Deus. Um abraço a todos. Irmão Ricardo, irmão Elcio, Rogério, Antônio, o Eduardo, o Messias, João, né? E todos aqueles que eu esqueci, Valdemar, todos os irmãos, seja abençoado pelo Senhor, né? Nesse momento, o Joaquim, que Deus abençoe a todos e que a paz de Deus esteja na sua casa, na sua vida e no seu lar. Amém. É importante nós frisarmos, amados, que os judeus, eles tinham seus ritos, suas cerimônias, e eles eram um grupo fechado, e por isso resistiram tanto, né, a que Paulo abrisse o evangelho para gregos, para outros povos. Mas o sacrifício de Jesus, né, foi graças a Deus pela vida de Paulo, porque o sangue de Jesus Cristo foi que fez esse rompimento, né, quebrou essa separação, esse muro. Então, assim, Paulo é considerado um dos maiores líderes do cristianismo, porque foi ele que promoveu essa abertura. Se hoje nós somos salvos, foi porque Paulo saiu de dentro, né, da Judéia, de Samaria, e foi para os confins da terra pregar o evangelho, várias viagens missionárias,
Então hoje, graças a Deus, nós somos salvos, somos escolhidos. Vamos guardar, né? O que é bom, a gente precisa compartilhar. Nós não somos exclusivos de Cristo, no sentido de ser só para nós o seu sacrifício, mas é também para os nossos vizinhos, para o bairro, para todas aquelas pessoas que trabalham conosco. Vamos compartilhar Jesus Cristo, né? Porque ele foi crucificado, ele foi morto, ele ressuscitou para que toda a humanidade pudesse ter acesso a ele. Então curve a sua cabeça nesse momento, guarde essa palavra no seu coração e nós vamos orar, né? Orar, e depois o nosso pastor vai impetrar a bênção para nós terminarmos essa parte da escola dominical, porque a seguir, né, nós vamos ter a nossa Santa Ceia do Senhor. E prepare aí o seu coração, é verdade. Não precisa da bênção apostólica, porque nós vamos ter uma continuidade, né? Nós vamos orar e você, finalizando essa parte da escola dominical, e você aí corra e prepara a sua mesa, né? Porque daqui a pouquinho o pastor vai estar ministrando a Santa Ceia do Senhor. Deus eterno e poderoso, maravilhoso, nós te louvamos, te agradecemos, porque esta palavra saltou forte no nosso coração, Pai, porque foi o teu sacrifício na cruz que causou, Senhor, essa unidade, essa paz entre as nações, entre os povos, para promulgar, Senhor, o decreto de que não havia mais separação, de que não havia mais distinção. O próprio apóstolo Paulo, lá na Bíblia, né, lá nas suas cartas, diz: para Deus não há acepção de pessoas, judeu, gentio, grego, qualquer raça, qualquer tribo, qualquer nação, de qualquer povo, de qualquer cultura, todos podem se achegar a ti, porque o caminho para o céu está aberto, o véu do tempo foi rasgado, não há mais nenhuma separação. Aleluia. Aleluia, louva ao Senhor por isso, esta verdade permaneça nos nossos corações e nós venhamos a repreender, Senhor, qualquer pensamento exclusivista, de qualquer divisão, e que nós possamos ser de fato abrangentes, mais unidos, promovendo a adoração a um só Deus, mas que todos possam receber Jesus no seu coração, porque todos podem ser salvos se assim desejarem. Nós louvamos a Ti por esta palavra e louvamos também pela vida de cada irmão que participou conosco desta aula. Oramos para que tudo seja conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Amém. Prepara seu coração, porque daqui a pouquinho nós vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Amém.